Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, também pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Pelo Facebook, vai lá e coloca a barra TV Itapê, né? Vai estar aí abaixo do seu monitor. Então você pode estar assistindo o programa Telescópio, interagindo e batendo um papo conosco. Uma outra forma de interagir conosco é através do WhatsApp. O número vai aparecer abaixo do seu monitor, então você pega seu WhatsApp, manda sua mensagem de áudio ou de texto que nós teremos o prazer em colocá-las ao vivo aqui no nosso programa. E também através do tradicional telefone 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe. 12 horas e 31 minutos, vou apresentar um pouco do programa de hoje. No primeiro bloco, iremos conversar com o diretor-geral lá do Instituto Federal São Paulo, o professor Ragner Orlando. No segundo bloco, iremos conversar com o ufólogo Jorge Facuri, sobre ufologia, muito legal, o professor que veio lá de Sorocaba também bater um papo conosco. E no terceiro e último bloco, iremos conversar com o Paulo Girelli, o Paulo que irá conversar conosco hoje, né? Dia dos Namorados. Então, vamos saber como que essas datas, elas estão inferindo de forma positiva no comércio aqui de Itapetininga. Ragner, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos os telespectadores da TVI. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco de educação, né? Cursos técnicos gratuitos. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês o cartaz aqui que o Ragner nos trouxe e começar já o nosso bate-papo. Primeiramente, né, adiantando que são 3 cursos, né? Edificações, manutenção e suporte em informática e mecânica. Só que hoje há uma nova dinâmica de seleção para que os alunos aqui de Itapetininga possam pleitear uma vaga, participar do processo seletivo e estudar no Instituto Federal, que é uma seleção por análise de histórico escolar. Ragner, eu queria que você explicasse isso para o nosso telespectador. Maurício, é bastante inovador, né, para o Instituto Federal de São Paulo. Tem alguns institutos que já estão adotando essa prática, mas ela consiste basicamente, né, em análise de currículo, como você falou. Então, como é que se dá essa análise de currículo? O candidato, então, ele insere as 3 médias de português, matemática e ciências do 9º ano, né, do ensino fundamental ou da 8ª série, né? Antiga 8ª série. Então, com essas 3 notas, ele vai ser classificado. Então, ele não precisa fazer nenhuma prova, né? Ele vai fazer um cadastro no site, né, responder algum questionário lá e depois vai inserir essas 3 notas que ele vai ter que pegar do histórico lá do fundamental e ele já vai estar concorrendo a uma das vagas conforme a classificação, né, da média dessas 3 médias que ele insere lá. Esse histórico escolar, ele vai, por exemplo, vamos supor aí, né, o aluno terminou lá na escola Peixoto Gomide, ele vai até a escola, pede esse histórico, é isso? Isso. Normalmente ele tem esse histórico, né, em casa. Agora, se ele não tiver, ele tem que ir realmente na escola, né, onde ele cursou, né, o ensino fundamental, para ele poder ter acesso a essas 3 notas aí, né, que ele vai inserir lá no site, né, o ifsp.edu.br/processo seletivo. Tudo numa única vez, numa única inscrição. Agora deixa eu perguntar para você.
esse processo é exclusivo de Itapetininga ou no estado de São Paulo os institutos federais também estão todos adotando essa sistemática? Como eu falei, tem outros institutos que estão adotando, outros de outros estados, né? Aqui no estado de São Paulo a gente só tem um instituto federal, que é o Instituto Federal de São Paulo, né? É só para o pessoal também já saber, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul tem 3 institutos federais, cada um com seus campos. Aqui em São Paulo só tem um, com os 36 campos que tem aqui no estado. Então, nesses 36 campos que tenham cursos técnicos agora para o segundo semestre, vão adotar esse mesmo processo seletivo sem a prova. Então, esse processo sem a prova vale para todo o estado de São Paulo, para o Instituto Federal. E isso também, então, quem é daqui de Itapetininga também pode concorrer em outras unidades? Isso. Ou também quem é de fora pode pleitear, tentar uma vaga aqui, né, nos cursos que nós temos? Isso também ajuda, né? Às vezes, se alguém está fora, no dia da prova vai estar em férias, ou de repente tem que se deslocar aqui no dia da prova. Enfim, ele pode fazer isso de qualquer lugar, porque ele vai escolher o campus. Então, quando ele entra nesse site, né, processo seletivo, ele vai escolher qual é o campus, qual é daquelas cidades, né, que ele quer cursar. Então, primeiro escolhe a cidade e depois, escolhendo a cidade, já vai aparecer quais são os cursos daquela cidade. Então, se escolher Itapetininga, vai aparecer esses 3 cursos que você acabou de dizer. Os cursos são edificações, manutenção e suporte informática e mecânica. Agora eu pergunto para você, Ragnar, quantas vagas são para cada uma desses cursos, para cada um desses cursos? Bom, são desde 2010 que a gente oferta esses cursos, são 40 vagas, tá? 40 vagas para cada um dos cursos. Lembrando, né, que edificações e mecânica é no período noturno. E o de informática, que é no período vespertino. Não é mas é período integral? Ou não. Os 3 cursos são os cursos técnicos, né? Por exemplo, o de informática é só no período da tarde. E o de edificações e mecânica é no período da noite. Todos, né, relembrando, são 2 anos, 4 semestres de curso. Ragnar, e não tem nenhum custo, né? Nenhum custo, totalmente gratuito. Tá? E agora deixa eu falar uma outra coisa ainda para você. Tem aqui, deixa eu mostrar, aproveitar, tem um passo a passo que vocês fizeram, né? Queria parabenizar quem desenvolveu essa arte aqui, que eu achei muito interessante, que às vezes a gente sabe que a dificuldade hoje dos adolescentes e alguns pais também é compreender como é que funciona esses processos de seleção. Então, o primeiro passo, ler o edital. Isso, é importante, é o principal passo, é ler o edital, né? Fazer o cadastro é simples, né? Fazer o formulário de inscrição é simples, mas ler o edital é muito importante, porque lá estão todas as regras, né? De como que ele deve participar, se ele é de escola pública, então ele concorre também com as cotas. Mesmo sendo sem prova, sendo análise de currículo, sendo gratuito para todos, ele também concorre pelas cotas. Então, cotas de escola pública, né? Cotas, né, raciais e tudo mais. Tá? Então, por isso que é importantíssimo ele ler o edital para ele saber em qual, né, desses perfis, por exemplo, ele vai se cadastrar. Porque se ele fizer algum cadastro errado, pode comprometer aí a matrícula dele depois, né, Maurício? E qual que é o período das inscrições, Ragnar? Então, já estão abertas, abriram agora dia 29 do mês passado e vão até o dia 25 agora deste mês. Sempre é bom, né, lembrar todos para não deixar de última hora, né? Às vezes de última hora a internet não funciona, sempre tem um imprevisto, então façam a inscrição aí o quanto antes. E o resultado sai quando? O resultado dia 3 de julho. E as aulas aí começam já no final de julho, começo de agosto já começam as aulas aí. Então inscrições pelo site ifsp.edu.br/processo seletivo. Vou depois colocar aqui, né, para vocês verem. Vamos falando durante a semana mais aí, incentivando para que os alunos cada vez mais participem e melhorem, né, o seu currículo. Isso é uma forma, né, principalmente de desenvolvimento econômico, né, Ragnar? Com certeza. A gente sempre bate nessa tecla, né? Capacitação profissional. Então, todos nós precisamos de uma capacitação profissional e está aí uma chance, né, de você capacitar em uma dessas 3 áreas. Mesmo que você já tenha concluído o ensino médio, mesmo até que você já tenha uma profissão. Então a gente tem alunos lá que já são formados e estão trabalhando em outras profissões e estão lá fazendo o curso com a gente.
ou por um aperfeiçoamento, quando ele é da área, ou até mesmo quando ele busca uma outra área aí de atuação. Mas é sempre importante que todos tenham uma qualificação. E está aí um bom início aí para quem já está no ensino médio, né? Uhum. Mas como eu falei, tem muita gente que já concluiu o ensino médio e está fazendo lá com a gente também. Processo seletivo 2017, segundo semestre, Instituto Federal. Inscrições de 29 de maio a 25 de junho. O resultado sai no dia 3/7. Sem prova, a seleção será feita por análise do currículo escolar. Ragner, queria agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa. Fica o convite para você numa outra oportunidade. Gostei desse processo aí. A gente sempre fala do vestibular, como que é feita a seleção. São várias críticas, mas fica para uma outra oportunidade a gente está discutindo sobre essa nova fórmula de análise. Eu estou até disposto também a vir aí depois para comentar como é que foi, porque é uma experiência nova para a gente também, né, Maurício? Então, depois que passar o processo, as inscrições, até as matrículas, a gente pode vir aqui também e passar para todo o público como é que foi essa experiência inovadora aí que a gente teve. Obrigado, Ragner. Nós vamos para os nossos apoiadores culturais. No próximo bloco, irei falar com o professor Jorge Facuri. Vamos falar sobre ufologia. Não saiam daí, voltamos já. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Recebo agora no segundo bloco do nosso programa a visita dos professores Michel Facuri e Jorge Facuri, que irão bater um papo conosco sobre ufologia. Eles que são, como eu disse, professores, mas também estudam essa área. Deixa eu começar aqui dando meu boa tarde. Michel, bem-vindo ao programa Telescópio. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com a nossa cidade de Itapetininga, viu? Jorge, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Agradecemos pelo convite. Tá? Deixa eu aproveitar também e dar uma boa tarde, que também está presente conosco aqui nos estúdios, o Sr. Jorge Palmovic, que é lá da Academia Itapetiningana de Letras, que irá promover no próximo dia 24, junto com os professores Michel e Jorge, uma palestra sobre o Dia Mundial da Ufologia, que eu já emendo para vocês a primeira pergunta: o que é ufologia? O que podemos entender sobre a ufologia? Ela é uma ciência? Ela é uma ciência que se fez por si mesma, de forma empírica, no sentido de que muitos fenômenos são catalogados e não se enquadram dentro do que a gente chama de normal, né? São fenômenos aéreos, luminosos, e que interferem, inclusive, em equipamentos. Então, isso se torna uma fonte de pesquisa, muito embora a gente lide com o abstrato. Agora, deixa eu entender. Você estuda objetos voadores não identificados ou vai um pouco além disso? A vida extraterrestre, no sentido dessa possibilidade, ela é uma ciência chamada exobiologia. Mas, no caso da ufologia, como o próprio nome diz, é um estudo voltado a tentar entender o que são essas interferências, essas aparições, né, no nosso mundo. Então, são objetos considerados não identificados. Eles voam, mas são não identificados. Michel, o que levou vocês a estudarem esta área? Nós éramos ainda muito jovens, né, no município vizinho aqui de Tatuí, né, e foi de lá que surgiu o interesse, porque eu e meu irmão morávamos numa rua que não tinha iluminação pública, uma rua de terra, e nós tínhamos uma oportunidade muito interessante de observar o céu, né? Tatuí tem, por estar dentro da depressão periférica paulista, tem uma abóbada celeste assim, muito bem apresentável, né?
muito visível, e a gente observava muito céu e víamos muitas luzes estranhas, luzes com comportamento aéreo diferente, e aquilo foi chamando a atenção, despertando interesse, né? Além de o interesse da ufologia também ser uma coisa nata, né? Esse mistério da possibilidade da vida extraterrestre, ela é muito atraente, né? Então, para muitas pessoas provoca um despertar, e isso leva a pessoa a seguir os caminhos do estudo de ufologia, né? Apenas para complementar aquela questão primeira que você colocou para o meu irmão Jorge, a ufologia, ela não é uma ciência reconhecida pelos moldes da ciência oficial, embora ela tenha uma metodologia, ela tem um empirismo, tem um objeto, né, de estudo, objeto né? de estudo, né? Ela não tem ainda uma aceitação da ciência oficial. Agora, o que hoje aproxima muito a ciência oficial da ufologia, de uma certa forma, isso está caminhando nessa direção, é o fato de que nós temos uma exobiologia praticamente comprovada, né? Então, estudos muito recentes têm comprovado que a vida fora da Terra é possível, né? A cada tempo que passa, nós temos notícias novas aí de descobertas de planetas próximos ao nosso sistema solar, né? Recentemente aí um conjunto de 7 planetas que está a 40 anos-luz, 40 anos-luz é um perto longe, né? A questão é que a ciência oficial não consegue admitir, consegue admitir a exobiologia, mas não consegue admitir o caráter metafísico pelo qual esses objetos nos visitam, né? Ao mesmo tempo que nós não podemos negar os fatos ufológicos, porque eles são chamados de casuísticos, ou seja, nós temos dentro desse conhecimento científico que é a ufologia, um processo histórico que nós chamamos de casuística, que é o registro de todos os casos, fatos, objetos, relatos, documentos que estão relacionados a objetos voadores não identificados e que remontam períodos históricos, aliás, pré-históricos, né? Vem desde a pré-história, nós temos esses registros, né? Então, o que hoje está provocando a aproximação entre a ciência ufológica e a exobiologia e a ciência oficial é esse aspecto exobiológico que cada vez mais vai se comprovando. Você falou desse processo histórico. Quando que se tem os primeiros registros, vamos chamar assim de científico, vamos colocar um papel desses fenômenos que a ufologia estuda? Os primeiros registros vêm desde a pré-história, desde dos ambientes cavernícolas, né, que eram usados como moradias, em que apareciam aquelas pinturas rupestres, apareciam pinturas que nitidamente você via ali discos voadores, né, uma nave representada e os seres a recebendo, né? Então esta remonta desde essa época. Agora eu gostaria que o meu irmão Jorge falasse um pouquinho sobre quando oficialmente começou a ufologia, né? Que é a história lá do aviador, né? Uhum. Nos Estados Unidos, um aviador chamado Kenneth Arnold, ele teve a coragem de ir a público e relatar a aparição de objetos que ele avistou. Então, a partir desse instante que a notícia despertou a curiosidade e o conhecimento de se pesquisar, a gente considera como o início da ufologia no seu sentido de estudo mesmo. Uhum. E de 70 anos para cá, a evolução foi muito grande, né? O Brasil já teve congressos muito importantes, e também fora, em outros países, isso acontece até mais. E agora, nesse dia 24 de junho, que é o Dia Mundial da Ufologia, em Peruíbe vai estar presente um norte-americano, que é Travis Walton, que foi uma pessoa que foi sequestrada, então ela tem toda uma história
E, inclusive, é uma pessoa de Sorocaba que vai estar, que é o César Casalitio, Carlos Casalitio, vai estar traduzindo, fazendo a tradução do relato dele. E nós estaremos aqui em Itapetininga, na Academia de Letras de Itapetininga, fazendo também uma explanação a respeito de um caso que envolveu toda uma família, um caso único e que envolve um suposto contato postal. O que seria um contato postal? Esse contato ele aconteceu de pessoas que escreveram do sul de Minas Gerais, passando conhecimentos durante quase 2 décadas, e essa história ficou fechada em família. E agora ela vem a público, né? Nós decidimos abrir essa história, não podemos afirmar categoricamente nada sobre ela, e sim que quem escreve é que se declara de uma outra realidade, de uma realidade diferenciada, que não é a nossa, porém estando inserido na nossa realidade, na nossa vida. Então, praticamente, para falar uma coisa aberta mesmo, seriam entidades, pessoas, inteligências de outro orbe, de outra realidade que estão em forma humana entre nós. Que é algo que o ex-ministro da Defesa do Canadá já admitiu publicamente. Agora, quando você fala, né, o nosso imaginário, quando a gente pensa essa questão da ufologia, muito pelos filmes norte-americanos, você falou da questão da inteligência, é que essas vidas seriam... tem um processo de inteligência, vamos dizer assim, superior ao nosso. Necessariamente teria, por exemplo, não, ou poderia ter um processo de desenvolvimento intelectual inferior. Como é que vocês enxergam isso? Quanto que a ficção ela atrapalha ou ela induz um pensamento da realidade? Se nós pensarmos, né, em termos de vida extraterrestre mesmo, na amplidão do universo, pela própria matemática da situação, a gente vê que haverão civilizações muito mais evoluídas do que nós e civilizações inferiores, que ainda não alcançaram nem o nosso grau. E essas que estariam vivendo aqui entre nós seriam entidades com desenvolvimento superior? Superior no sentido de que eles já conhecem e manipulam, vamos dizer assim, recursos dentro de leis físicas, leis da física que nós ainda não trabalhamos. Quando a gente vai pensar em termos universais, a gente vai lembrar aqui que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Né? Uhum. Mas o Big Bang ele é bem mais antigo do que esse tempo. Então, quando a gente pensa em termos terrestres, a gente pensa em termos geológicos, já é muito tempo, né? Então, esse processo de amadurecimento que existe no universo, como disse meu irmão, de forma matemática, nos propõe uma possibilidade muito grande de termos inúmeros planetas habitados. Vamos pensar assim, a nossa Via Láctea tem aproximadamente 40 bilhões de sóis, né? Mas a nossa Via Láctea é apenas uma galáxia entre as tantas galáxias que vão formar uma dimensão, e assim, matematicamente, qual seria em números o que nós temos de possibilidades, né, de planetas que orbitam sóis semelhantes ao nosso, com uma distância relativamente semelhante à nossa, que possibilite a vida, né? Agora, nós pensamos biologicamente assim, e como eu estava colocando o meu irmão, é o seguinte: se você vê a maioria dos casos de documentos de objetos voadores não identificados, você vai perceber que eles descrevem uma trajetória no céu que desafia as leis da física, né? Realiza um looping, a aceleração, a gravidade parece não ter valor nenhum para eles, né? São objetos que têm uma manifestação aparentemente física, porque ela pode ser fotografada, pode ser filmada, pode ser visualizada, pode ser testemunhada, mas o comportamento aéreo daquele objeto denota que ele não pertence a essa realidade, ou seja, ele não está
navegando no espaço, no nosso espaço aéreo, com as condições físicas com as quais nós conhecemos, né? Então é por isso que a gente precisa partir da ideia de que esses seres mais evoluídos se apropriam de leis diferentes das nossas leis físicas, né? O que nós podemos chamar de metafísica, né? Podemos até pensar numa dimensão espiritual, podemos até pensar em outras possibilidades, né? Mas além dessa apropriação que o senhor trouxe, ele existe uma apropriação prática, né? Porque isso que quando você observa, igual você falou, o looping, ou como eles andam, ou como eles se locomovem, né? Essa locomoção, quando se apropria, você vai contrária às nossas leis da física, é isso? São desafiadoras das nossas leis da física, né? Então, um objeto que descreve, por exemplo, ele está a 30 mil quilômetros por hora e ele freia abruptamente, desacelera abruptamente, quer dizer, ele não chega a desacelerar, ele quebra a ideia da desaceleração, né? Ou então ele parte de um ponto específico de 0 a 30 mil quilômetros por hora em menos de 2, 3 segundos, né? Uhum. Então isso... Que foi o que aconteceu em maio de 1986, quando o presidente José Sarney autorizou o envio de Mirage, os caça-Mirage, para objetos que estavam sobre o Brasil, e houve uma perseguição, foi parar no Jornal Nacional, tudo isso, né? Então fica em aberto. Agora, eu sempre digo... Eu ia perguntar isso, é fato isso mesmo? Isso ocorreu mesmo, essa perseguição? Temos registro dessa perseguição, fotos? Registro e admissão das autoridades perante a reportagem do Jornal Nacional, na época. Porque na época até se discutiu muito quanto que isso era real. Passava, né, o Brasil um momento político complexo, vamos colocar assim, não tão diferente como agora. E também isso quando você pensa, por exemplo, na ufologia, ou quando você traz as discussões da chegada do homem à Lua, da Sputnik, era o momento da Guerra Fria, onde também efervesceu muito essas discussões ufológicas, vamos falar assim. Uhum. Mas eu sempre digo, sabe, que o olho humano ele pode ser enganado, né, por muitas situações, porém a tela do radar não, né? Sim. A tela do radar ela é fria e é um aparelho funcionando, e os radares pegam esses objetos, né, sinalizam, mas existe evidentemente um controle, né, então isso fica fechado. A maior prova de que esse assunto é sério é o farto material documental desenvolvido pelas Forças Armadas e que estão sendo liberados agora. Então hoje a sociedade civil tem acesso a esses documentos. E esses documentos tratam do quê? De objetos voadores não identificados. Ponto. Ponto. Não haveria documento sobre uma realidade que não existe, né? Não haveria documento sobre algo que não se possa pesquisar. E são documentos chancelados, carimbados e assinados por autoridades militares. O professor Michel falou sobre, né, uma questão geográfica do privilégio de Tatuí estar concentrado, mas ao longo da nossa região também aqui, nós temos diversos registros dessas atividades de OVNIs ou não? Temos bastante registro. Na verdade, eu falei de Tatuí, mas o município de Itapetininga está absolutamente inserido dentro desse contexto, né? Se a gente imaginar que a cidade de Sorocaba, o relevo de entorno de Sorocaba é a Serra do Paranapiacaba, que é o início do Planalto Atlântico, né? Então, Sorocaba já está inserido dentro da depressão, né? A própria cidade de Itapetininga está um pouquinho mais elevada, mas aqui ainda faz parte da depressão periférica, né? Aí temos Tatuí e vamos seguindo pela rodovia Castelo Branco até a gente alcançar a Cuesta de Botucatu, que é o início do Planalto Meridional, né? Então, essa grande área que vai do Planalto Meridional ao Planalto Atlântico, passando aqui por Itapetininga, chegando a Sorocaba,
é um circuito de acontecimentos ufológicos. A explicação não temos, mas nós temos uma do ponto de vista óptico, né? Essa região, ela nos proporciona uma grande possibilidade de horizontes, né? Então, a visualização desse tipo de fenômeno fica mais facilitada nessa nossa região do que em outras regiões fora da depressão, né? Existe dentro dos estudos da ufologia, por exemplo, no inverno, é uma época melhor, né, para se observar o céu. Existe isso, um registro, por exemplo, de maiores aparições durante essa época do ano, ou isso é relativo? Não. Existe. É mais possível, sim, porque você tem nos meses de outono e inverno, após a passagem das massas polares, você vai ter um decréscimo significativo da umidade relativa do ar. Obviamente você vai ter céus limpos, né? Então são aquelas noites muito estreladas, onde se descortinam, obviamente, qualquer tipo de objeto que esteja luminoso no céu vai ser observado com mais facilidade. Não significa que no inverno eles vão existir em maior quantidade do que no verão, né? Mas será mais fácil a observação, né? Agora deixa eu perguntar, o que a ufologia entende como contato imediato? O contato imediato seria realmente um contato entre o observador e a inteligência que está operando alguma nave, né? Ou o encontro dessas duas entidades. A ufologia... Visualmente ou tem que haver só a questão do tato, vamos colocar assim? Prático mesmo, no sentido, prático. Porque o contato visual seria um contato... Hoje essa classificação não está muito mais sendo utilizada, mas até um tempo atrás dizia-se contato de primeiro grau, que é o avistamento, né? Até o terceiro grau, que seria o direto, né? A ufologia, na sua base mesmo, ela trabalha com a questão do objeto voador não identificado. Mas de tempos para cá, com a questão da abdução, que foi um fenômeno que começou a acontecer mesmo perturbador, então ela teve ela expandiu o seu leque de... Nesse caso que vocês citaram, vou entrar depois mais no segundo bloco, mais a fundo dessas cartas, é um caso de abdução? Não. É um caso único de pressuposto contato com como que chama mesmo? Um contato com uma inteligência superior através de cartas. Seria assim, com o uso de recursos da Terra. Recursos da Terra. Essas pessoas não estão em outra dimensão, elas estão inseridas no nosso meio, né? Agora, a última pergunta para a gente ir pro intervalo, relacionada ainda à questão aqui da nossa região, também um outro ponto que eu, estudando um pouco para esse bate-papo, eu vi que a região ali também do Vale do Ribeira também existem diversos relatos sobre manifestações de OVNIs. O que seria também, ou se tem um porquê, um motivo daquela região também, desse ponto, principalmente dessa visão, desse olhar que o senhor trouxe para nós geográfico, que privilegie esse espaço? Muita água, florestas, né? E assim, o Vale do Ribeira, ele é a mesma serra do Paranapiacaba, né? Com exceção do braço da Serra do Mar, né? Que elas praticamente fazem um encontro e são ali, então se forma um grande vale provocado pela erosão do rio Ribeira de Iguape, né? Que ele corta esse relevo que é o do Paranapiacaba, que é o grupo São Roque Assungui, ele corta, intercepta antes de chegar no Paraná. Então, naquele vale formam-se muitos encaixes perfeitos de montanhas, permitindo bastante visão de 360 graus,
e que também ajuda a visualizar, né? Mas ali nós pesquisamos, eu e meu irmão, há muitos anos atrás, nos anos 90, um fenômeno muito curioso que acontecia entre os municípios de Apiaí e Poranga, num lugar chamado Mirante do Alto da Boa Vista, né? O mais perfeito vale encaixado do estado de São Paulo, a gente conseguia observar, e isto foi documentado, ganhou uma envergadura internacional, né? Nós tínhamos um grupo ufológico do Guarujá que fez os registros para a gente, porque nós não tínhamos equipamento na época. A gente conseguia visualizar e documentar a luz e sonda sobrevoando as copas das árvores no fundo do vale, né? Um fenômeno muito interessante que a gente acredita ter alguma ligação com a presença de muita água no fundo daquele vale e com a presença de cavernas, né? Que ali é um queijo suíço, é todo perfurado, né? Aquela região ali. Maravilha. Então, antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, eu vou chamar os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, bate-papo sobre ufologia com os professores Michel Facuri e Jorge Facuri. Antes de eu ia falar, né, a gente tinha combinado um pouco de falar sobre as cartas, mas deixa eu antes de a gente entrar mais nesse cinema, trazer assim, 3 pontos que eu acho assim, que eu vejo que uma pesquisa simples sobre ufologia, que são 3 casos que aparecem muito, que é a Área 51 nos Estados Unidos, né? Temos a questão também do ET de Varginha, se é verdade, né, essa questão, o que a ufologia diz sobre o ET de Varginha, e também sobre os estudos russos, que muita gente atribui isso a uma teoria da conspiração. Como é que vocês enxergam, como é que vocês discutem, refazendo a minha pergunta, dentro da ufologia, esses 3 casos? Qual foi o primeiro mesmo? O primeiro, Área 51. Área 51. A Área 51, a gente pode afirmar que não é questão de lenda, nada, até porque, embora o governo, né, Michel, americano tenha negado por muito tempo, mas uma empresa russa de satélite fotografou, e isso foi para, né, para a internet, tudo, então não podemos afirmar categoricamente nada sobre o que está sob custódia norte-americana ali, mas que essa área existe. E possivelmente teríamos... Há muito movimento de luminosidades, de luzes que sobem e descem na área, né? Mas a aproximação é de 50 quilômetros, você já fica avisado se você se aproximar. Então, ainda não se tem. Fazia parte da plataforma da proposta da Hillary Clinton, que se ela entrasse para o governo, ela ia abrir alguma coisinha nesse sentido. Porque até o presidente parece que tem restrições sobre algumas informações, né? Uma coisa meio... Isso. Eu fico às vezes pensando quanto que como que articulam isso, e sou super curioso. E essa questão do ET de Varginha existiu mesmo? Nós temos, né, Michel, um amigo em Sorocaba, que é o Marco Leal, que é um ufólogo muito competente, muito ativo, né? Que ele esteve em Varginha muitas vezes, e as pessoas que se envolveram no caso Varginha são pessoas idôneas, pessoas... inclusive a moça que viu a criatura na época esteve em Sorocaba, questão de meses, né? Alguns meses atrás. Trazendo seu depoimento. É uma história, sim, factível, comprovada, de que houve toda uma movimentação, mas ela tem muita, como que se diz mesmo? Uma cobertura, tem um manto que cobre. Mas até daqui a uns 2 anos... Você acredita que teremos novas informações? Novas informações que vão acabar com as dúvidas. E os russos? Os russos são eles mesmo que
que tem maior estudo sobre a ufologia hoje no planeta ou não? Pode falar sobre isso, né, Michel? É porque os russos saíram na frente até na parapsicologia. Sim. Inclusive na abertura de arquivos, né? Eles foram pioneiros. Então a gente pode se dizer que sim, que eles estão assim à frente, né? Estão com uma mentalidade mais positiva em relação ao lidar com o assunto, né? Até porque há programas na Rússia, na TV, né? Específicos para essa divulgação. Nós não temos ainda, né? Ainda, tá aí. Nós temos momentos assim, né? Entrevistas, alguns documentários pontuais, mas não uma programação específica, né? Agora vamos falar agora um pouco também com essa nova ideia que vocês estão trazendo da ufologia, que até foge um pouco, né, do que vocês anteriormente vinham publicando, que é a questão das cartas. Como que vocês resolveram, por que vocês resolveram trabalhar com a questão das cartas relacionado a esse contato com inteligências artificiais? Artificiais não, né? Seriam artificiais? Não sei, até me veio aqui. Não identificadas. Não identificadas também. Eu vou dar uma introdução, daí você dá um fecho. A gente sempre teve nos pautamos por esse estudo, né, da observação, da vigília, da composição de dados, né, enfim. Mas, muito assim, por um lado até inocente, quando eu estava com 17 anos, eu enviei uma carta para uma revista chamada Planeta, que existe até hoje. Ela mudou de perfil hoje, ela tem um lado mais ecológico, mais, sabe, mas antes ela era bem esotérica. E saiu uma carta em meu nome pedindo que seres que estivessem em missão na Terra, entre nós, entrassem em contato. Então eu recebi muita carta de várias partes do Brasil, que não tinham nada a ver, ou que tinham coisa relacionada, mas que era nada relacionado direto com o que eu pedi. Só que chegou uma carta de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, colocando claramente que era uma pessoa em condições de corresponder àquilo que eu tinha colocado. Muito embora tenha feito um senão, de que eu era muito cedo, que isso não estava previsto, e que a minha carta foi uma espécie de atitude temerária. Então, mas ela ia abrir a chance. E daí, aberta essa chance, eu comecei a receber cartas, e eu tinha um endereço para enviar respostas, e isso durou quase 20 anos, com algumas pausas. E até hoje não foi possível identificar essas pessoas. Agora, qual o conteúdo das cartas? O conteúdo das cartas, ele pode ser visto do ponto de vista ufológico, ele pode ser visto do ponto de vista psicanalítico, ele pode ser visto do ponto de vista sociológico, porque tem muito conhecimento nas cartas, tem todo um enredo, tem toda uma trama ao longo de anos, e que mexeu muito com a psicologia, com a psique minha, do meu irmão e da minha família. Então isso era uma história fechada, e eles eram seres declaradamente extraplanetários vivendo entre nós, inclusive no nosso subsolo. Por que essa história ficou fechada? Porque é muito complexa, muito fantástica, mas eu observei, como a gente é professor, um dia alunos, num bate-papo informal, tiveram curiosidade sobre esse assunto, e eu abri para os alunos, e houve um impacto muito grande. Os jovens ficaram muitíssimo interessados, até porque eles são de uma geração que vem do Orkut para cá, muitos deles, então são acostumados com o mundo virtual e com a mensagem rápida. E para eles, você pegar uma mensagem que é em folhas e longas, muito longas as mensagens, selada com envelope, é muito curioso, né? Que eles não fazem mais parte desse tempo. E com um conteúdo filosófico, com um conteúdo que leva a uma reflexão muito grande. A partir dessa sacada, dessa percepção, eu falei, olha, talvez seja interessante abrir essa história.
Quantas cartas aproximadamente? Eu nunca contei, mas passa de que umas 600, 700. Nossa. Não, eu acho Mais, que, talvez muito mais. Eu acho que muito mais. Foram quase 2 décadas, né? Quase 2 décadas, eram uma média de 2, 3 cartas por semana, todas assim, muito volumosas, com muitas páginas, né? E o fato interessante disso tudo é que quando a gente conta esta história, como disse o Jorge, meu irmão, nós não estamos aqui afirmando de que existia aí de fato um contato extraterrestre, né? Embora eles assumissem essa identidade, né? Então, muitas vezes assim, poxa, mas não poderia ser uma brincadeira, poxa, uma brincadeira de 20 anos, né? Com muito conhecimento, com muito conteúdo, com muito empreendimento de energia, né? Então, a história das cartas, como disse o Jorge, está sendo aberta de forma meio recente, mas ela existe muito a se compreender ainda a respeito dessa história, né? Muito a debruçar-se sobre elas para a gente compreender melhor. Deixa eu ver se eu entendi. Essas cartas que você recebeu dessa família do sul de Minas, elas foram... foi uma carta ou elas mandaram várias cartas? Isso que eu não entendi. São várias cartas ao longo de anos. Delas? Não, especificamente dessa família? Não era uma família, era um grupo de pessoas. Ah, um grupo. Que se declarava trabalhando numa base tecnológica no subsolo de Minas, com amplo acesso, inclusive visão de nós por telas. E eu escrevia para um endereço que era de uma senhora que morava sozinha, e eu, desobedecendo regras na época, inclusive meu irmão também chegou aí, nós fomos até esse local para verificar, por curiosidade, e essa pessoa não sabia nada. Do que isso acontecia. Ou seja, para onde eu escrevia, para o endereço postal para onde eu escrevia, não adiantava falar com a pessoa. Era uma senhora de idade e ela dizia, mas eu não sei do que você está falando. Eu não sei, eu não conheço você, não conheço essas pessoas que você diz. Entendeu? Então daí, a partir desse instante, nós começamos a ter um mistério. A partir desse instante, nós passamos a ter um conjunto de situação que precisa ser bem analisada. Por quê? Poderia ser muita coisa. Poderia ser alguém, realmente essa pessoa, essa senhora, poderia não saber por quê. Alguém dentro do correio, quando chega a carta, né, com aquele endereço, tira. Então, mas daí tem que ter um agente preparado dentro do correio, isso é uma hipótese. Então, realmente, aquela pessoa lá está falando a verdade, ela não recebeu nada. Ou alguém tinha acesso à caixa de correio dela sem que ela tivesse acesso. Então, aí nós estamos lidando com uma situação curiosa, que envolve muito conhecimento, muito tempo, e uma experiência mentalista à distância. E o professor Michel sempre traz mais essa questão geográfica também, né, nesse diálogo, e o sul de Minas também é uma outra área, assim como o Vale do Ribeira, que há diversos registros ufológicos. Quando você, através dessas cartas, vocês já trabalham ou pensam alguma ligação entre as cartas e essa também geografia favorável dessa região do sul de Minas? O sul de Minas, ele tem a superfície das cristas médias da Serra da Mantiqueira, né? Então ela tem muitas formações de montanha, vale, montanha, vale, montanha, vale, montanha, vale. Isso eu considero um fator facilitador, né? Toda vez que você tem montanha, vale, montanha, vale, montanha, vale, eu considero um fator facilitador para a presença do fenômeno UFO, né? E a facilidade também de se promover, de se esconder, né? De trazer alguma coisa mais escondida, mais guardada, mais velada, né? Então, enfim, criteriosamente, o ambiente montanhoso é propício, né? E a ideia agora, então, é um livro que vocês estão propondo lançar com essas cartas? Ou
Não. Futuramente, creio que tudo vai desaguar, para falar uma linguagem de natureza, né? Num livro. Mas, por enquanto, a gente está expondo, eu acho até que é uma atitude assim, um pouco ousada, porque a gente dá a cara a tapa para poder falar essa história, né? Perdão. Inclusive, muitas vezes eu disse que eu só falo nesse assunto porque eu tenho todo o acervo de cartas em mãos para mostrar os registros. Como acontecerá no dia 24, a convite do Jorge Paunovic, do Hélio Rubens, lá na Academia de Letras. Eu vou, além da explanação que eu e meu irmão vamos fazer, nós vamos trazer o arquivo para apreciação do público, né? Para que as pessoas vejam. As cartas têm português impecável, letra artística e uma extensão muito grande. Tem carta aqui que tem 23 folhas de almaço. Nossa. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, se você citou as cartas que te mandam, mas também há outras formas, né, de você registrar. Por exemplo, se eu observo algo, um objeto voador não identificado, como que eu posso fazer esse registro hoje, levar para uma revista ou também para vocês que trabalham nessa área? Hoje, como todo mundo está andando com o celular na mão, né, tem possibilidade de filmar. Se puder, a primeira coisa é filmar. A segunda, anotar as condições do ambiente e do tempo, né? Do tempo. Como é que estão. E direções, fazer um cálculo das coisas e fazer um relatorinho, né? Para que se tenha depois uma análise. E não ter medo, né? Às vezes eu ouço, eu adoro ouvir esse tipo de história e eu ouço igual muito pessoal do lado do Ribeira, principalmente, que tem medo. Sim, porque eles convivem, né, com a fenomenologia que assusta, né? Assusta? Assusta, né? Então é compreensível. Vocês não tiveram medo naquele primeiro contato que vocês contaram ainda na adolescência? Qual que foi a sensação? Você fala qual deles? Lá na Novale? Houve um impacto emocional. Houve, né? Eu confesso que um dia eu tive uma visualização, eu estava junto com um amigo, Luiz César Nietzsche, e que nós ficamos muito surpresos, porque a gente costumava ver aquelas luzes sondas lá no fundo do vale, até um determinado ponto. Mas numa vigília que nós fizemos lá, eles chegaram as luzes ficaram à nossa frente, mais ou menos uns 500 metros no fundo do vale. E eu confesso que aquilo foi muito assustador e que eu e ele nos escondemos atrás daquela mureta de cimento do mirante, né? E eu fiquei envergonhado, falei, poxa, fugi do objeto da pesquisa, né? Mas não teve jeito, a gente ficou muito alvo, né? Professor Michel, queria agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa. Eu acho que é um assunto muito interessante. Fica o convite também numa outra oportunidade também que vocês queiram trazer novas informações ou dialogar sobre isso. A TVI está de portas abertas para você. Nós também quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, né, e deixar um grande abraço aí ao telespectador de Itapetininga, viu? Professor Jorge, obrigado pela sua participação e venha mais vezes. Nós que agradecemos a oportunidade desse bom momento que estamos vivendo aqui. Então, quem quiser saber mais, né, bater um papo com o professor Michel, com o professor Jorge, o evento será realizado no dia 24/6, às 19h30, no antigo plenário da Câmara Municipal, lá no centro da cidade. O evento é uma realização do Instituto Histórico e Genealógico de Itapetininga, em parceria com a Academia Itapetiningana de Letras e também com o apoio da Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes do município. Então, dia 24, a partir das 19h30, lá no prédio da antiga Câmara Municipal, lá no centro da cidade. Estão todos convidados. No próximo bloco, vamos falar sobre economia com o empresário Paulo Girelli. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica.
Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Maurício, né? Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Recebo agora aqui nos estúdios da TVI a visita do empresário Paulo Girelli, que irá bater um papo conosco hoje sobre economia e também vamos falar sobre a revitalização do Centro Velho de Itapetininga, né? Nossa querida Rua Campos Sales, José Bonifácio, toda aquela imediação ali. Vamos saber algumas opiniões do Paulo. Boa tarde, bem-vindo ao programa, Paulo. Boa tarde, Maurício, obrigado pelo convite. Queria agradecer o Lalo também. E estamos aqui para responder as perguntas suas, para ver se alguém consegue melhorar nossa Campos Sales. Antes de entrar mais nessa parte da estrutura do nosso Campos Sales, deixa eu fazer uma pergunta. Como que essas datas, como hoje, Dia dos Namorados, mas temos Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas, elas têm ajudado o comércio aí nesse momento aí conturbado da economia brasileira? Tem ajudado, mas não como era, tipo, 10 anos atrás, né, que você contava com um segundo Natal. Mas, inclusive, sábado foi um sábado muito bom para todo comerciante. Antecipou as compras, né, para o Dia dos Namorados, e hoje, graças a Deus, o comércio nosso está bem aquecido. Eu acho que vai ser um dia muito, muito bem movimentado lá na Campos Sales, viu? E em todo o comércio, né? Tomara. E o que você acha dessa... Vai haver na Câmara Municipal, agora em agosto, né, uma discussão sobre o fechamento nos sábados das lojas, que propõe que esse fechamento aconteça às 15 horas e não mais às 18 horas, como funciona atualmente. O que você pensa sobre isso? Teve um vereador aí que quis tumultuar o nosso comércio, sabe? Porque quer fechar às 2 horas da tarde. Eu discordo com isso e eu acho que 99% do comerciante, o único que concorda é ele. Mas mesmo sábado, que quer fechar 2 horas, as lojas dele continuam abertas às 2 horas, ele ia fechar, né? Como ele, que é o mentor do... Mas eu não concordo, nem os comerciantes concordam com isso. A maioria ali não concorda? Não concorda, porque o nosso movimento da Campos Sales, o povo acostumou que à tarde que ele vai para o centro comprar. Porque amanhã de manhã ele acorda mais tarde, né? Então ele vai à tarde lá para gastar, para passear, né? Porque passear não vai muito, porque no nosso comércio lá não tem muito o que passear, né? E eu discordo e eu acho que isso não vai para frente e eu sou a favor de ficar aberto até às 6 horas e eu acho que vai virar muito desemprego se isso acontecer. Porque tem empresas mesmo que contratam gente para trabalhar a período da tarde, né? E paga lá um dinheiro para a pessoa lá, paga o dia dela e ajuda. Com isso, vai haver desemprego, porque tem lojas que vendem mais no sábado do que a semana inteira. Então eu acho que esse vereador, ele quis se promover lá, não sei o que, futuramente, lá não sei o que, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aí, acho que isso aí não vai dar nada, não. Agora vamos falar um pouco sobre a revitalização da nossa área central, né? A primeira pergunta, vamos falar já direto sobre a Campos Sales. Como é que você vê hoje, Paulo, a nossa Campos Sales? O que você acha, na sua opinião, o que precisa fazer e como que, ao longo desses últimos anos, foram os diálogos entre os comerciantes e a Prefeitura Municipal? Olha, Maurício, eu estou há 25 anos na Campos Sales, no mesmo lugarzinho lá, e passou 6 prefeitos na cidade, 6. Todos os 6 prometendo que a Campos Sales ia virar uma rua, um shopping 24 horas, que nem a Curitiba, que nós vamos mudar tudo. Mas como promessa de político é complicado acreditar, né? E até hoje a Campos Sales continua do mesmo jeito. Não temos lixeira na Campos Sales, não temos lixeira na Silva Jardim. O esgoto, coitado do Vitor, da Karina, os funcionários dele ficam cheirando aquele esgoto de
bicho podre lá o dia inteiro. O calçadão fica cheirando, não sei se tem bicho, alguma coisa morto lá, um fedor horrível quando esquenta. E nada se faz. Você pede, liga na prefeitura, eles falam que é a Sabesp, liga na Sabesp e fala que é a prefeitura e vão enrolando o comerciante. Porque você sabe, Maurício, que o nosso comércio, ele mantém quase 35% da arrecadação do município do comércio de Itapetininga. E nós não temos nada de retorno, nós não temos nem 5% ao ano. Agora, desculpe cortar você, mas é porque me veio aqui uma questão que você trouxe um dado muito importante. Se 35%, né, do orçamento da prefeitura é oriundo do nosso comércio, por que não se há força política entre os comerciantes para que se consiga de fato que a prefeitura municipal ela promova, ela construa uma revitalização tão sonhada aí pelos itapetininganos na nossa área central? Você sabe que eu quando estava trabalhava na Secretaria de Trabalho, eu corri muito atrás disso para revitalizar Campos Sales. E estava na época de até o Ramalho sair. Mas ia fazer toda Campos Sales, ia revitalizar Campos Sales, o calçadão, ia parar lá no Venâncio Aires, com o estacionamento na Peixoto Comide, subterrâneo, certo? E esse financiamento, a própria empresa ela ia fazer o financiamento para a prefeitura, ia pagar em 20 anos. Só o dinheiro do estacionamento, você pagava o financiamento que ia ser feito pela prefeitura. Entendeu? Mas aí o Ramalho acabou saindo, né? E não foi feito sucessor e a coisa parou por aí e vai parar muitos e muitos anos, porque não tem um prefeito que passou 6 até agora do que eu estou lá, que falou assim, olha, eu vou pintar as calçadas da Campos Sales. Nem isso. Certo? Tá lá lixeira, o calçadão está jogado, não tem lixeira, a cidade está abandonada, o centro está abandonado pelas autoridades, pelo município, né? E nós comerciantes estamos lá se virando, um ajuda o outro, as coisas eu tenho que sair correndo para resolver muita coisa, nesse caso aí de fechar as 2 horas, eu não tive apoio da associação comercial, não teve nada, agora que eles estão querendo fazer uma reunião amanhã sobre isso, mas o momento que precisou, ninguém nos ajudou. Então é meio separado, meio eu acho, uma unidade entre também a associação comercial com todos os comerciantes? O presidente da associação comercial é uma pessoa excelente, uma pessoa muito honesta. Só o que precisa a associação ajudar mais o comércio. Ir conversar com a prefeita, vamos para São Paulo, viu? Existe verba para isso. Vamos parcelar em 20 anos, em 30 anos. Existe isso, existem empresas que fazem isso. Você acha que uma modernização, você citou, né, por exemplo, uma delas, né, que poderia ser feita ali na Praça Peixoto Gomide. Sim. Você acha que com a modernização haveria também automaticamente um impulsionamento da economia, também aumentando assim a venda, né, e proporciona mais emprego aqui na nossa cidade, na área do comércio? Sim, porque o projeto que eu tinha na época era assim, ó, ia fazer o estacionamento lá embaixo, subterrâneo, ia colocar ali 880 carros, né? São 8 horas de circulação por dia, né? E se você cobrasse estacionamento hoje lá, tipo R$5 a hora do carro, do estacionamento, você imagina quanto que dava no fim do mês isso aí. Ia dar em torno de 300 a 400 mil reais só de estacionamento. Sendo que na parte de cima ia fazer uma área de lazer para as crianças. Então você ia lá com o seu filho, com a sua esposa, você deixava seu filho lá, os monitores iam cuidar do seu filho, você ia para Campos Sales, você ia fazer compra, você voltava, pegava seu filho e ia embora. Entendeu? Era uma coisa muito bem prática, coisa que faz isso em um ano, é falta de vontade. Se tiver vontade, se o político não tem vontade, que poucos têm, não faz nada. Você acha, por exemplo, vou citar, deixa eu pegar uma cidade, sei lá, vamos citar Campos do Jordão, que não sei se o senhor já teve a oportunidade de ir para lá, mas eu vejo que há um padrão para quando se abre um estabelecimento comercial para que se coloque publicidade. Mas você olha na nossa Campos Sales, não tem esse padrão, uma placa desse tamanho, outra assim, outra média.
Você acha que, por exemplo, isso já daria, você trazer um padrão de publicidade, isso já traria visualmente uma outra perspectiva à nossa Campus Sales? Sim, eu tenho esse projeto também, de avançar a parede 10 centímetros para você pôr o nome da sua loja e tirar todo aqueles tamanho, parece uma casa na frente lá de propaganda, e avançar no máximo 10 a 15 centímetros a placa na frente da sua loja. Com isso, elimina muito a Campus Sales, fica bonita. Inclusive aqueles fios, aquelas amarração de fio, aquelas gambiarras que tem lá, que eu não sei como é que não pega fogo aqueles prédios, Maurício, porque está muito feio, muito, muito feio. Mas aí vocês já chegaram a cobrar também da Eletropaulo para que se arrume aqueles fios? O senhor tem toda a razão, aqueles fios lá são muito... deixa muito feio visualmente a nossa área. Então, na época eu fiz um orçamento com eles para fazer tudo subterrâneo, ficava R$900 mil, né? E se fizesse por cima, dar uma ajeitada lá, ficava 90 mil. E daí, obviamente, optou por os 90 mil, né? Mas não foi feito nem os de 90, nem os de 900 e continua lá da mesma maneira. A cidade nossa, eu acho que tem... eu vim para cá em 86, 87, a Campus Sales continua a mesma rua, a mesma calçada, o mesmo... tudo a mesma, não mudou nada. E eu acho que o nosso centro, não com todo o comércio, como Silva Jardim, Saldanha Marinho, merece... Tem que olhar com os olhos, aquilo é os olhos de Itapetininga. Se parar o nosso comércio, para a cidade, acaba com a cidade. Nós temos aí, gerando lá no centro, mais de 15, 20, 18 mil pessoas que trabalham no comércio de Itapetininga. Será que não merecemos 5% de retorno do que é arrecadado pelo município? A última pergunta para a gente ir para o intervalo, seu Paulo, também relacionado, aí vou um pouco adiante, vou ali na José Bonifácio, que é aquele prédio da antiga Caixa, que tem o estampado, como está feio ali visualmente, sim, né? De quem que teria obrigação, a prefeitura teria obrigação de pedir para que se tem uma proposta da própria prefeitura para que visualmente esse tipo de intervenção não acabe afetando diretamente o visual ali dessa área? Sim, inclusive na época, Maurício, eu briguei muito com isso para colocar o poupa-tempo lá, né? Aí por divergências políticas, né? Aí o prefeito, só porque a gente que estava pedindo, então ele achou que não, ele quis colocar onde até hoje, que ali ia ser um posto de saúde, uma escola, alguma coisa ali. É na prefeitura agora? Ali é? Aonde tem o poupa-tempo? Não. Não, lá não é, mas se for, eu fiquei sabendo que se chegar, que é do Banco do Brasil, sim, que eles dão para a prefeitura, doam para a prefeitura, né? Que eu acho que o poupa-tempo devia ser colocado ali, porque ali que é o consumo, né, do comércio, a pessoa já vai almoçar por ali, já vai gastar no comércio, então eles fizeram muito longe o poupa-tempo. É bom lá também, mas essas pessoas, elas iam consumir almoço, tudo no centro, e isso gera dinheiro, alimentar o comércio. Ia aumentar, ia vender mais, ia gerar mais imposto. Mais emprego? Mais emprego, porque os estacionamentos iam funcionar mais. Aí que entra a revitalização da Campus Sales, porque agora mudaram tudo o trânsito lá, não ficou ruim, mas também não ficou muito bom, mas você vai para o centro, você não consegue estacionar seu carro. Isso é fato. Então, o que precisa? É um estacionamento. Aquela praça nossa lá, ela é maravilhosa, mas, Maurício, você vai lá, só tem traficante naquela praça, da Peixoto Comida. Pode andar lá para você ver. Você entra lá, tem 50 moleques lá com maconha, com não sei o quê, e nada é feito no nosso município. Então eu acho que está na hora de olhar um pouco para o comércio, né? E melhorar, porque se tiver vontade, faz e fica muito bonito. Inclusive, o prefeito que fizer isso, ele vai ficar consagrado para a vida inteira. Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo com o Paulo Girelli, que é empresário aqui na nossa cidade, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio Cultural Bolsacreto,
Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Voltamos de Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio. A visita aqui hoje do empresário Paulo Girelli, que está falando sobre a nossa área central ali. Paulo, eu queria saber uma outra coisa, uma opinião sobre o estacionar carros na Campos Sales. Você é a favor, você é contra? Isso realmente movimenta o comércio? Como que você enxerga isso? Olha, a Campos Sales, eu sou da opinião de não ter estacionamento. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque lá 70% dos carros que estão estacionados na Campos Sales é dos donos de loja. Certo? O pessoal que trabalha também. O dono da loja, ele para o carro, se puder, ele para na frente da loja dele para não ter que caminhar muito. E 30% é realmente de cliente. Mas, voltando, se houvesse uma revitalização na Peixoto Comide, nada disso não ia ter problema nenhum. E 95% do estacionamento das motos são de funcionário de loja. Certo? Então, eu acho que as motos, até uma vez eu comentei, tem o fórum ali, que se vira para a esquerda. Uhum. Ali dá para fazer uma bolsão das motos. Dá para colocar 200 motos ali. E põe um guarda municipal cuidar lá, porque que não roubam as motos, né? E seria um lugar ideal para as motos. Mais ou menos como a gente vê em São Paulo hoje, ali próximo ao metrô. Quem quiser para a moto ali, ou o carro próximo ao metrô, daí pega o metrô, paga uma taxa para ficar ali. Ele vem até ali, estaciona a moto, põe um guarda municipal lá para cuidar, para não haver roubo. E a questão das motos está resolvido. E os carros, hoje não tem como você tirar, mas eu sou a favor de deixar a Campos Sales livre, com uma calçada bonita, né? Para o povo caminhar, para o povo andar com o seu bebê no carrinho. Teve uma época que eu mandei fechar a Campos Sales, quando eu estava na prefeitura. Maurício, era até bonito ver gente com cadeira sentada no meio da rua. Era a coisa mais linda você ver. Eu falei, olha aí, como é bonito, né? Mas não tem onde pôr o carro, vai ter que ficar ali mesmo. Não tem outro jeito de parar, não tem onde parar. Agora deixa eu perguntar, aí você é a favor ou não da reabertura ali da José Bonifácio para passagem de carros? Não, eu acho que não. Acho que tem que deixar como está. Ali, uma que vai abrir, vai ficar muito ruim, vai ficar calçada muito estreita. Vai haver atropelamento, eu acho que ali não precisa mexer em nada. O que funciona, então eles têm que aprender uma coisa, o que funciona não se mexe. E ali está funcionando há 20, quase 30 anos. Por que vai mexer agora? Eu acho que não, acho que tem que deixar como está. E não há o porquê 50 metros, vai resolver o quê? 30, 40 metros aí, só para um carro passar ali? Eu acho que tem que deixar como está. A Silva Jardim e também a Vila Regina hoje são outros pontos, áreas comerciais, vamos chamar assim, aqui da nossa cidade. Como que você enxerga também a necessidade de também, né, a gente sabe que a gente está atrasado em repensar, ressignificar a nossa Campos Sales, mas também já há outros espaços de comércio que também precisam de uma outra atenção ou de de reformas que proporcionem uma melhor visualização das pessoas que caminham e consomem nessas áreas. Eu vejo na Padre Brunetti lá mesmo. É uma rua que o comércio aumentou bastante, mas muito. E ali está tendo um problema muito sério do lixo. As pessoas põem o lixo para fora, né? O caminhão passa lá 11 horas, meio-dia, e os cachorros estão na rua, eles vão lá e arrebenta saco e joga aí comida para o chão e vira aquele lodo no asfalto. O que tinha que fazer ali? Fazer um container e colocar ali para o pessoal colocar o lixo. Né? Que se você está aqui de 30 metros, você vai caminhar até o container, põe o seu lixo lá, fecha o container. Se você passar lá na segunda-feira,
que ali tem restaurante, tem bastante coisa, então tem muito lixo. Aí a obrigação do dono é botar o lixo para a rua de manhã, para o lixeiro passar e recolher. Só que os cachorros vêm antes que o lixeiro, daí eles abrem, rasga a sacola e fica escorrendo aqueles pedaços de carne, sujeira. Aí o carro passa, aí vira um cheiro. Eu acho que um container não é caro, é barato. Eu acho que 2 containers ali resolve todo o problema. Não daí como vários lugares. Fica muito mais barato você botar um container que o cara ficar correndo todo para cima e para baixo lá atrás de uma sacolinha. Cada comerciante, o dono de sua casa mesmo, vai lá e coloca no container e pronto. Né? O caminhão passa, recolhe e vai embora. E a Silva Jardim, Paulo? Além do que eu sei, uma reclamação, já fiz várias matérias sobre isso, que os comerciantes ali reclamam que ali é uma área muito escura. Quais são outros problemas que você vê ali na Silva Jardim? Eu vejo um problema na Silva Jardim que afeta muito o comerciante lá. É na quinta-feira, quando tem a feira, que houve uma briga por causa disso aí e tal. Eu parei até de falar, porque já me ameaçaram até de me lixar, de me quebrar, essas coisas aí de pessoa que não tem o que fazer. Mas é pro bem da cidade, né? E iluminação não é Silva Jardim, é Campos Sales, é calçadão, é uma iluminação muito geral, então. ruim. Parece aquelas iluminação assim de quando você entra num túnel lá que nem você não enxerga nada. É horrível. À noite na Campos Sales tem que cuidar para andar, porque é muito escuro. E existe aqueles braços ainda de tempo lá do 1940, viu? Tem hoje recursos para mudar, botar uns braços bonitos, umas lâmpadas de LED, tanto na Campos Sales, como na Silva Jardim, como no calçadão. Horrível. Silva Jardim não tem uma lixeira, Maurício, para você jogar um papel. Não tem lixeira. Nenhuma. Eu não sei por que fazem isso com nós comerciantes. Eu falo para você, Campos Sales tem umas lixeiras lá, os vândalos quebram, pô, vai lá e troca. Custa trocar? Além que é horrível aquela lixeira, a coisa mais feia do mundo, né? Não sei quem que doou aquilo lá para a prefeitura, porque... E ninguém resolve o problema nosso lá. Nós estamos assim, o comerciante está largado. Fizeram uma lei, os panfletos que jogaram na rua, fizeram uma lei que tomavam uma multa não sei de quanto. Está lá os panfletos e a lei não é executada. Fizeram uma lei do som, passa o som lá derrubando as lojas, quase quebra as vitrines com o barulho que tem, ninguém é autuado. Então, todas as leis que eles fazem, é lei feita para não executar. Eu não sei, eles fazem uma lei, se vão lá, fazem uma lei, que eu vou fazer a lei porque vai mudar tudo, tá a mesma coisa. Agora não está cheio de guarda municipal aí? Por que não autua? Tá o papel no chão, pega o nome da pessoa lá e faz a multa, manda para ela. Mas ninguém faz isso, né? Eu não sei se é porque ajudou a patrocinar campanha política, não sei o quê, porque o que você vê de papel na rua é um absurdo. E varredores também, muito pouco. Verdade. Você anda os varredores, andam em 30 juntos, mas tudo no mesmo quarteirão. Eu nunca vi isso. Mas quem sabe, a Simone agora está começando, quem sabe ela esteja assistindo isso e veja com bons olhos o comerciante que sabe que sem ele a cidade não anda. Paulo, queria agradecer sua participação conosco hoje aqui no programa Telescópio. Muito legal você trazer essa perspectiva e fica o convite para uma outra oportunidade você estar aqui conosco. Agradeço, Maurício, você, e quando precisar eu venho aqui esclarecer. E se tiver alguém assistindo esse programa, que é maravilhoso, vamos olhar um pouco mais para o comerciante, que o comerciante além das empresas que existem, claro, na cidade, é muito importante ajudar a gente, porque quanto mais ajudar o comércio, mais ele vai crescer, e quanto mais crescer, mais imposto vai arrecadar. Então fica aí os dirigentes tomarem alguma providência sobre o comércio. Maravilha, obrigado Paulo, obrigado você telespectador, feliz Dia dos Namorados a todos, um beijo especial para minha namorada Thaís, TVI, a TV que conta a nossa história.
Apoio Cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.